Olá, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Eu vou passar algo aqui relacionado ao Apocalipse. Quero passar rapidamente para vocês aqui um panorama geral acerca do Apocalipse. Eu quero ser muito rápido até para aproveitar o tempo e até porque eu tenho algumas coisas para resolver, mas eu quero deixar aqui gravado para depois não acabar não sobrando tempo, né? E a gente acabar não fazendo. Quero priorizar primeiro, passar para você um ensino poderoso do Apocalipse, tendo em vista que tem muitas coisas acontecendo, profecias acontecendo, e nós precisamos saber estudar acerca desse livro que é tão poderoso. E esse livro é muito profundo. É a primeira O primeiro conhecimento que nós temos que ter e o que nós temos que ter em mente é que o Apocalipse ele é revelação de Jesus. Revelação é diferente de profecia. Revelação é aquilo que Jesus está mostrando que vai acontecer. Independente se eu ou você não quer que aconteça, se Deus quer, Ele está mostrando vai acontecer, isso é revelação. Profecia é diferente. Profecia é aquilo que eu e você está vendo que não vai acontecer e não pode, mas aí Deus diz, Ezequiel, abra a tua boca e profetiza, porque você vai ver o que vai acontecer. Aquilo que não pode acontecer vai acontecer através da profecia. Então, qual que é a diferença? Revelação acontece ainda que eu não queira. Revelação é Jesus mostrando o que vai acontecer. Profecia é você profetizando ou sendo mandado por Deus profetizar para que aconteça. É muito simples. Revelação é o que vai acontecer e está determinado. Profecia é você mudando uma situação, profetizando e mandando e fazendo acontecer. Quando Deus disse haja, ele profetizou, haja. Não era uma revelação, ele estava falando e as coisas iam acontecendo. Por isso que você precisa profetizar mais na sua vida. Mas olha só, o Apocalipse então, o Apocalipse então é uma revelação, é aquilo que vai acontecer. Independente se eu e você não quiser passar, se você tem medo de passar, ou se você não está se preparando para esses acontecimentos, se prepara, porque se você se preparar ou não se preparar, o Apocalipse vai acontecer. Então, Jesus revela, é uma revelação. Primeiro você precisa saber que é uma revelação. Segundo, você tem que entender que as revelações não é de João, João só escreveu, as revelações é de Jesus. Se as revelações é de Jesus, você precisa entender que Jesus, ele é o antes, o durante e o depois. Ele é antes de tudo, antes que houvesse dia, ele já era. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início, ele é o começo, ele é o primeiro e o último. Sendo assim, por que o Apocalipse é difícil? Porque Jesus, ele anda no tempo. Ele é diferente de eu e você que grava alguma coisa no telefone e a gente consegue voltar o vídeo. Só o vídeo, mas você não consegue reviver aquele momento. Jesus e Deus não. Eles são o antes e o começo. Eles estão no final, eles estão no meio, eles estão no fim. Então, eles andam no tempo. Eles não é igual eu e você que só tem o poder de voltar o vídeo, não. Deus volta o tempo. Ele anda no tempo, ele anda para trás no tempo, ele visita o passado e ele está lá ao mesmo tempo que ele está no futuro e ele está no presente. Então, é simultâneo. Então, o que você precisa saber sobre o Apocalipse é que quando Jesus está falando do futuro, a mente dele ou ele mesmo já ia lá no passado. Então, o Apocalipse tem alguns fragmentos do passado e fala do futuro. E ele está ali com João no presente. Por isso que é difícil entender. Então, você tem que identificar no Apocalipse o que Deus estava fazendo referência ao passado, o que Jesus estava falando sobre o passado, o que ele estava falando sobre o presente e o que ele estava falando sobre o futuro. As revelações, elas também têm no mínimo três cumprimentos no passado,
Tem revelações que se cumprem no passado, se cumprem no presente e ela continua se cumprindo no futuro. Então nós precisamos entender o grau de dificuldade de interpretação desse livro, é muito grande. É por isso que não tem como você pegar a Bíblia e dizer, vou estudar o Apocalipse e já dizer, achei o determinador, é esse. Não é assim. Primeiro que você precisa entender, para interpretar a Bíblia, ela tem 3 linguagens. Linguagem literal, linguagem escrita, né, literatura, você lê o que está escrito e é aquilo que você vai entender. Mas a Bíblia tem uma linguagem ainda mais profunda, figurativa. Figurativa é a figura de linguagem. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele não é um leão, ele é uma pessoa. Só que a Bíblia faz uma referência a ele como leão, usando uma linguagem figurativa ou uma figura de linguagem para dizer sobre o poder que ele tem, sobre o governo que ele tem, sobre a grandiosidade que ele é. Ele é um rei, ele é um leão. Linguagem figurativa. E ainda a Bíblia fala através de linguagem alegórica, usando alegorias. O que é uma alegoria? Alegoria tem uma agente de saúde ali na porta me chamando agora. Vou parar para atender, depois eu continuo.